tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Amen. Verse 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Verse 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz a um filho. Here is God speaking to this woman, Aqui está Deus falando com essa mulher. and the woman was trying to have children but couldn't. E a mulher estava tentando ter filhos, mas não conseguia. But God was saying, now is the time Mas Deus estava dizendo, agora é a hora that she would conceive and bear a son. que você vai conceber um filho. And notice this, verse 4. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Verse 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. What I want to point out is that this child, before he was even O born, que eu quero apontar é que esta criança, antes mesmo dele nascer, that God already had his purpose prepared. que Deus já tinha estabelecido o seu propósito para ele. Amen. Just for every child of God, Para todos os filhos de Deus, God has a purpose for you. Deus tem um propósito para você. God created you for a purpose. Deus te criou por um propósito. There is something for you to do in this life. Tem algo para você fazer nesta vida. Something for the kingdom of God. Algo para o reino de Deus. You don't choose it, Você não escolhe isso, but God chooses it for you. mas Deus o escolhe para você. And if you want to find joy in this E world, se você quiser achar alegria neste mundo, then find out why God created you. então descubra o porquê que Deus te criou. Find out why you were born again. Descubra o porquê que nasceste de novo. There's a reason you came to Dublin. Tem um motivo pelo qual você veio para Dublin. There's a reason you came to this church. Um motivo pelo qual você veio a esta igreja. God makes no mistakes. Deus não comete nenhum erro. You are here tonight because God wanted you here. Você está aqui hoje à noite porque Deus queria que você estivesse aqui. That He wanted to speak to you directly. Ele queria falar com você diretamente. God had a plan for this child. Deus estabeleceu um plano para essa criança, But this child had not even been conceived yet. mas ele nem foi concebido ainda. He would be a Nazarite. Ele seria o Nazarito, He would be Nazareu, a Nazarite to God from the womb. o Nazireu a Deus desde o ventre. A Nazarite was somebody set apart for God. O Nazireu era alguém separado para Deus. And Samson was set apart to God from the womb. E Sansão foi separado para Deus desde o ventre. Amen. Verse 6. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremendo, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Verse 7. Porém, me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. The child shall be a Nazarite to God from the womb to the day of his death. O filho será um Nazireu a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. A Nazarite Um Nazireu was someone chosen era alguém escolhido and separate for God. e separado para A Deus, special purpose um propósito especial, for a special person. por uma pessoa especial. God has called you out of this world Deus te chamou para fora deste mundo, to be his child. para ser o seu filho. And he has a special purpose for you E Ele tem um propósito especial para você, because you are special to him. porque você é especial a Ele. Amen. Amen.
This is in the Old Testament, Isso é no Antigo Testamento, but there are Nazarites in the New Testament. mas tem nazireus no Novo Testamento. Let's see Philippians chapter 1, verse 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. The Apostle Paul says, for me to live is Christ, O apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo and to die is gain. e o morrer é lucro. He was a Nazarite, Ele era o nazireu, set apart for God, separado para a Deus, vessel of honor for God, vaso de honra para Deus, useful to God, útil a Deus, prepared for every good work preparado para todas as boas that obras, God would call him to do. para que Deus iria chamá-lo para fazer. Christian, Cristão, you have been called out of this world você foi chamado para fora deste and mundo separated to God. e separado para Deus. Amen. Listen to the words of Joshua Escute as palavras de Josué. in chapter 24, verse 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses de quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. God, through Joshua, says, choose for yourselves this day whom you will serve. Deus diz através de Josué: escolhe esse dia quem você servirá. You can't half serve Jesus Christ. Você não pode servir por metade de Jesus Cristo. It's all or nothing. É tudo ou nada. And Joshua says, and he says to us E tonight, Josué diz, e ele diz para nós hoje à noite: choose for yourselves this day. escolhe para você mesmo este dia. This day. Este dia. Whom are you going to serve? A quem você servirá? I noticed this. He says, the gods of the Amorites in whose land you live. Os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. The gods of the Amorites Os deuses dos in amorreus. whose land you live. Não, em cuja terra habitais. Yes, in Ireland Sim, na Irlanda we have our gods. temos os nossos And deuses. the God that is served the most in this country E o Deus que serviu na maior parte neste país is alcohol. é álcool. It's the God of the Irish people. É o Deus do povo irlandês. They worship this God. Eles adoram este They Deus. can't live without this God. Eles não conseguem viver sem este Deus. Choose for yourselves Escolhe para você mesmo this day este dia whom you will serve. quem você servirá. But Joshua says, Mas Josué diz: but as for me and my house, eu e a minha casa, porém, we will serve the Lord. serviremos ao Senhor. This is how a Nazarite speaks. É assim que o nazireu fala. He has made his choice. Ele fez a sua escolha. For me and my house, Para mim e a minha casa, we will serve the Lord. nós serviremos ao Senhor. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, make a decision tonight. tomem uma decisão hoje à noite. Choose whom you will serve. Escolhe quem você servirá. Be like Joshua. Seja como Josué. Listen to him speaking to you. Escute a ele falando But contigo. as for me me and my house, Eu e minha casa, we will serve the Lord. nós serviremos ao It doesn't Senhor. matter what the world says. Não importa o que o mundo diz. Let them laugh at you. Deixe eles rirem de Let você. them persecute you. Deixe eles te But perseguirem. make a decision for Jesus Mas Christ. tome uma decisão para Jesus You Cristo. will never regret it. Você jamais se arrependerá disso. Living for God. Viver para In Deus. this generation. Nessa geração, Choose today whom you will serve. escolhe hoje quem você servirá. As for me and my house, Para mim e a minha casa, we will serve the Lord. nós serviremos ao Senhor. For me to live is Christ. Para mim o viver é Cristo To die is gain. e o morrer é lucro. Amen. Let's go to the book of Nehemiah, chapter 6, and begin at verse 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado um muro e que nele já havia brecha, que nele não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Nehemiah
had been called from another country back to Israel Neemias foi chamado de outro país de volta ao Israel to rebuild the wall of Jerusalem. para reedificar o muro de Jerusalém. God called him to this work, Deus o chamou para esta obra and people were not happy about e it. as pessoas não estavam felizes com esse And respeito. if you are living for God, Se você está vivendo para Deus doing a work for God, e fazendo uma obra para Ele, do not be surprised não se surpreende that there will be opposition. quando tiver oposição. People won't like you As pessoas não gostarão de for você, doing this work, de você ter feito esse trabalho. but you're doing it for God. Mas você está fazendo esse trabalho para Deus. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. They pretended to be Nehemiah's friends, Eles fingiram ser os amigos de Neemias, but they thought to do him harm. mas eles inventavam fazê-lo mal. It's sad when you cannot trust people, É triste quando você não pode confiar nas and pessoas. God can reveal the evil that's in men's hearts. E Deus pode revelar a maldade que está nos corações dos homens. Amen. Verse 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e for ter convosco. Amen. This is how a Nazarite speaks. Eu sim que o Nazireu fala. The enemy tries to stop him doing the work, O inimigo tenta impedi-lo de fazer o trabalho, but he replies, mas ele responde: I am doing a great work. eu estou fazendo uma grande obra. I cannot come down. Eu não posso descer. Brother, sister, are you serving God? Irmãos e irmãs, estão servindo a Deus? Then you are doing a great work. Então estão fazendo uma grande obra. People will try and stop you doing As it. pessoas tentarão fazer você parar de fazer isso. But you're a Nazarite. Mas você é um nazireu, You're separated for God. separado para And Deus. this is how you E reply. assim que você responderá: I am doing a great work. eu estou fazendo uma grande obra. I cannot come Eu down. não posso descer. Why Por should quê? the work cease? Por que que a obra deveria acabar? Why should that ministry cease? Por que que aquele ministério deveria cessar? You are doing a great work, brother. Você está fazendo uma grande obra, irmão. Don't let anything stop Não you. deixe ninguém te parar. Sister, keep serving God. Irmã, continue a servir a Deus. Don't let anybody stop Não you. deixe ninguém te parar. You're a Nazarite. Você é um You nazireu. are set apart for Você é God separado para to Deus, do this work. para fazer esse trabalho. Amen. Verse 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. The enemy never gives up. O inimigo nunca desiste. But a man of God, Mas o homem de he Deus, doesn't give up either. ele também não desiste. And you're a man of E God. você é um homem de Deus. Don't give up the work. Não desiste da obra. Sister, don't give up the work. Irmã, não desiste da No matter obra. how much pressure is put on you, Não importa quanta pressão está colocada em você. you are doing a great work. Você está fazendo uma grande obra. Cannot come down. Você não pode descer. Amen. So Samson was a Nazarite. Então Sansão era nazireu. It says from the womb Diz do ventre until the day of his death. da mãe até o dia da sua You morte. cannot run away from the call of God. Você não pode fugir do chamado de It's Deus. from the womb É do ventre until the day of your death. até o dia da tua morte. God's vows are on you. Os votos de Deus estão em você. You cannot run away. Você não pode fugir. The day you are O baptized, dia que você é batizado, you made a vow to God você fez um voto a Deus that you would be totally His. que você seria totalmente dele. You cannot run away from that vow. Você não pode fugir daquele voto. From the womb Do ventre till the day of his death, até o dia de sua morte. Samson was a Nazarite. Sansão era nazireu. Amen. And that's a serious thing. É uma coisa seríssima. Judges 16, verse 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. He loved a woman
Ele amava uma mulher, but this woman was not an mas Israelite. esta mulher não era nazireu. Her name was Delilah. Seu nome era Dalila. Her name means to weaken, O nome dela significa enfraquecer, to bring low. derrubar. He was a man of God, Ele era um homem de but Deus, through this woman he was brought low. mas através dessa mulher ele foi derrubado, He was weakened. foi She enfraquecido. was not an Ela Israelite. não era nazireu. He should not have been in a relationship with her. Ele não devia ter estado num relacionamento com ela. God says light should not be with darkness. Deus diz, a luz não deve combinar com as trevas. A believer should not be united to an unbeliever. Crente não deve ser unido a um não crente. Be careful in relationships, Tome cuidado nos relacionamentos, lest you be weakened. para que você não se enfraqueça. Verse 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos e darmos cada um 1.100 ciclos de prata. The enemy would use her O inimigo iria usá-la to get to this man of God. para chegar até este homem de Deus. Verse 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderíamos amarrado e como poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Why would she want to know this? Por que que ela gostaria de saber disso? Why? Por quê? Amen. Let's go to verse 17 of the same chapter. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se-á a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. The Nazarite's hair O cabelo do nazireu was the symbol of his consecration to God. era o símbolo da sua consagração a His Deus. strength did not lie in his hair. A força dele não consistiu no cabelo dele, It lay in his consecration to God. consistiu na sua consagração a Deus. The hair was but a symbol, O cabelo era só um símbolo, just like your baptism is a symbol que nem o seu batismo é um símbolo, of your dedication to a God. sua dedicação a Deus. And he says, E ele diz, if he was shaven, se ele fosse rapado, his strength would go, a força dele sairia dele, he would become weak ele se enfraqueceria and be like any other man. e seria como qualquer outro homem. This is the picture of a Christian Este é o quadro de um cristão who is not dedicated to God. que não é dedicado a Deus. They are weak. Eles são fracos. We are so weak Nós somos tão fracos when we are not dedicated to God. quando não somos dedicados a Deus. Learn this lesson. Aprenda esta lição. Amen. Let's go to the next verse, please. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobriria todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram eles com o dinheiro. Verse 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dela a sua força. She lulled him to sleep. Ela fez ele dormir. I wonder, Christian, Me pergunto, cristão, these days, nesses dias, spiritually, are espiritualmente, you beginning to sleep? você está começando a dormir? Is the world putting you to sleep? O mundo está te colocando ao sono And you're not awake to e God. você não está acordado a Deus? You're not awake to your danger. Acordado ao perigo que resta ao teu What redor? the enemy is trying to do to O you. que o inimigo está tentando fazer com você? The enemy is subtle. Ele é sutil. He leads Christians astray gradually. Ele faz os cristãos desviarem vagarosamente. He is clever Ele é esperto. and he knows how
to lead a Christian and put them to sleep. E ele sabe como levar um cristão para fora e colocá-lo a dormir. Because when you are spiritually asleep, Porque quando você está espiritualmente dormindo, the enemy can come o inimigo pode vir and make a mess of your e life. fazer uma bagunça da tua vida. So brother, sister, Então, irmão e irmã, you are a Nazarite. vocês são You are nazireus, dedicated to God. dedicados a Deus. Be alert. Estejam alertos. Remember where your great strength lies. Lembre-se de onde a tua grande força consiste. Amen. Ephesians 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Be strong in the Lord. Seja forte no Senhor. You've no strength apart from him. Você não tem nenhuma força a partir Be dele. strong in the Lord. Seja forte no Senhor. And God will use you powerfully in his kingdom. E Deus te usará poderosamente no seu reino. Be strong in the Lord Seja and in forte. the power of his might. No Senhor e no poder da sua força. Don't let the devil put you asleep. Não deixe o diabo de colocar ao sono. Amen. Back to verse 19 of Judges 16. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. She began to torment him. Ela começou a atormentá-lo. Amen. Ecclesiastes 7:26. Então encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte, um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. This is a strong verse. Este é um versículo forte. That expression, more bitter than death. Aquela expressão, mais amarga do que a morte. Death is very bitter. A morte é bem amarga. But God said an immoral woman is more bitter. Mas Deus diz, uma mulher imoral é mais amarga. Brothers, don't be tempted Irmãos, não sejam tentados by a woman who's not a Christian. pelas mulheres que não são cristãs. You will be trapped, Você ficará no laço, and you will find out it's more bitter than death. preso, e descobrirá que é mais amargo do que a morte. The man who pleases O God homem que agrada a Deus will escape her. fugirá dela. Learn this lesson. Aprenda esta lição. Amen. Go back to Judges 16 and go to verse 20. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. He had broken his dedication. Ele quebrou a dedicação dele. He was a Nazarite, Ele era um nazireu, dedicated to God, dedicado a and Deus. the hair was a symbol of that E o dedication. cabelo era um símbolo daquela dedicação. So when his dedication was Então, gone, quando a dedicação dele se foi, he was as weak as any man. ele era igualmente fraco aos homens deste And mundo. this is a very sad verse, Esse é um versículo muito triste, that the Lord had departed from que him. o Senhor saiu da presença dele. Brother, sister, Irmãos e irmãs, when I stood outside there tonight, quando fiquei lá fora nessa noite, I walked up and down eu andei para lá e para cá, and I was praying eu estava orando that for some brother que para algum irmão, that this would not happen to you. que isso não acontecesse com você. I beg you Eu te imploro that you would take this word tonight to your heart. que você leve essa palavra para si, para o seu coração. It can happen to anyone. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. A pastor, a missionary, an evangelist, a preacher. Pastor, pregador, missionário, evangelista. It can happen to anyone. Pode acontecer com qualquer pessoa. And God brought you here tonight E Deus te trouxe para cá hoje à noite.
that not in 6 months' time I have to sit down and wipe away your tears. Para que em 6 meses, daqui em 6 meses eu não tivesse que limpar suas lágrimas. That sorrow can be prevented. Aquela tristeza pode ser impedida. You do not have to fall into sin. Você não tem que cair no pecado. And if God is warning you E tonight, se Deus está te avisando hoje à noite, then please então, por favor, listen to what God is saying to you. escute ao que Deus está dizendo hoje à It's to noite. prevent suffering. É para impedir o It sofrimento. is to rescue you from misery. É para te resgatar da miséria. God knows. Deus sabe. The devil is clever. O diabo é esperto. And he has succeeded before. E ele sucedeu já antes. Samson, Sansão, King David, rei Davi, King David. rei Davi. He limped into heaven. Ele mancou para o céu. His bones were broken Os, by o- sin. os ossos dele estavam quebrados pelo pecado. The mighty man, O homem poderoso, that king aquele rei who had defeated all the que Philistines, derrotou todos os filisteus. but he lost that battle. Mas ele perdeu aquela batalha. The battle with lust. Aquela batalha em luxúria. Brother, sister, fear God. Irmãos e irmãs, temem a It's Deus. the beginning of É wisdom. o começo da sabedoria. Run from sin. Foge do pecado. Run from fornication. Foge da fornicação. Run from drunkenness. Foge da bebeza. Run from pornography. Foge da pornografia. Run from an immoral woman. Foge da mulher Get imoral. out of the pubs. Sai dos pubs. Get out of the nightclubs. Sai dos clubes da You're a noite. Nazarite. Você é um You nazireu. belong to Você God. pertence a Deus. God's vows are upon Os you. votos de Deus estão em você. Fear God. Teme a He Ele. disciplines his children. Ele disciplina os seus And filhos. Samson was E disciplined. Sansão foi disciplinado. Don't dishonor God's name. Não desonre o nome de Deus. His name is upon you. Seu nome está sobre você. Amen. Verse 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. E os fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viraram um moinho no cárcere. Sin blinds you O pecado te cega and brings you into slavery e te traz à escravidão. because you keep committing the same sin over and over again. Porque você não para de cometer o mesmo pecado de novo, de novo, de novo. It's slavery. É escravidão. Jesus says, if the Son sets you free, Jesus disse, se o Filho te libertar, you shall be free indeed. você é livre de fato, de Jesus vez. died to set you free. Jesus morreu para te libertar. Not to go back to that miserable way of life. Não para você voltar àquele jeito de miséria da vida. There will be no joy Não terá nenhuma or alegria, no peace nenhuma paz. while you are in that prison. Enquanto você está naquela prisão, Don't let the enemy blind you. não deixe o inimigo te cegar. Verse 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. And so I say to somebody tonight, Eu digo para alguém hoje à noite, you know the enemy has done this in your life, você sabe que o inimigo fez isso na tua vida. and your hair was E shaven, o teu cabelo foi rapado. and you broke your vow to God. Você quebrou o seu voto a Deus. But God is merciful. Mas Deus é misericordioso. Samson's hair began to grow again. O cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Amen. Proverbs 12:3. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. The root of the righteous. A raiz dos justos. The enemy can cut a Christian's hair, O inimigo pode cortar o cabelo de um cristão, but he cannot remove the roots. mas ele não consegue, não pode remover as raízes. You were brought up in a Christian home. Você nasceu num lar cristão. You heard your mother and father and grandmother and grandfather pray. Você ouviu seu pai, sua mãe e seus avós orando.
You remember the songs you were taught as a child. Você se lembra das músicas que você foi ensinado como criança? The root of the As righteous raízes dos justos cannot be removed by the devil. não podem ser removidas pelo diabo. You've been away from God for a long Você time. esteve longe de Deus já faz muito But tempo. tonight your hair can begin to grow again. Mas hoje à noite teu cabelo pode crescer de novo. You can return to Jesus. Você pode voltar a Jesus. And the blood can wash you clean. E o sangue pode te lampar. And God can restore E you. Deus pode te restaurar. The root of the righteous cannot be moved. A raiz dos justos não será removida. Amen. Return to Judges 16, please. Amen. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus, Dagom, e para quem se alegrarem. E dizem: nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. The world loves when a Christian falls. O mundo ama quando o cristão cai. They will point it out. Eles apontarão isso. Look what that Christian is doing now. Olhe o que aquele cristão está fazendo agora. Look at that drunkard. Olhe para aquele bêbado. He used to call himself a Bible-believing Christian. Ele costumava se chamar de cristão que crê na Look Bíblia. at him now. Olhe para ele agora. The world loves when the child of God falls into sin. O mundo ama quando o filho de Deus cai no pecado. Don't give them a reason to rejoice. Não dê a eles um motivo para eles se 24. alegrarem. Vendo o povo, louvavam a seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Verse 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Amen. The enemy put him between the pillars. O inimigo o colocou entre os pilares. The pillars Os hold up the pilares. building. Eles seguram o prédio. Verse 26. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixe-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a ela. When Jesus hung on the cross, Quando Jesus se pendurou na cruz, he put his hands on the pillars of Satan's kingdom. ele colocou as mãos dele nos pilares do reino de Satanás. The enemy thought they were victorious over Jesus. O inimigo pensou que era vitorioso sobre Jesus. They nailed him to a cross. Eles o pregaram numa cruz. But God was going to do something Mas amazing Deus estava para fazer algo incrível through Christ's death. através da morte de Verse Cristo. 27. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. This reminds me of something. Isso me lembra de algo. Matthew 27, verse 39. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: When Jesus hung on the cross, people were blaspheming him. Quando Jesus pendurou na cruz, as pessoas estavam blasfemando a ele. Verse 40. ó tu que destrói o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. The enemy was saying, come down from the cross. O inimigo estava dizendo, desce da cruz. Verse 41. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. The enemy said, come down from the cross. O inimigo disse, desce da cruz. Nehemiah 6:3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não podereis descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco.
In the mind of Jesus, Na mente de Jesus. the enemy was saying, "Come O down." inimigo estava dizendo, desça. But his reply was, Mas a resposta dele foi, "I am doing a great work. eu estou fazendo uma grande obra. I cannot come down. Eu não posso descer. I am doing a great work. Eu estou fazendo uma grande I obra. cannot come Eu down." não posso descer. Jesus took the pillars of the Philistine temple Jesus tomou os pilares do templo filisteu and he brought it crashing down on their heads. E The ele- last couple of verses in Judges 16. Então os príncipes dos They stationed him between the pillars, and then 26, 27. Let's see what's going to happen. Verse 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Amen. He prayed to God. Ele orou a Deus. Verse 29. Abraçou-se, pois Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas com a mão direita e com a outra esquerda na outra. One on his right and the other on his left. Uma na direita dele, outra na esquerda. His hands stretched out like Jesus on the As cross. mãos dele estendidas que nem Jesus na Verse cruz. 30. E disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estavam, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matou na sua vida. Amen. Let me die with the Philistines. Deixe eu morrer com os filisteus. Jesus chose to die, Jesus escolheu morrer, but he brought Satan's kingdom crashing down mas ele derrubou o reino de Satanás. on his own. Sozinho, On the cross, na cruz. he brought Satan's kingdom down. Ele derrubou o reino de Satanás. The enemy said, "Come down from the cross." O inimigo disse, desça da cruz. But he replied, Mas "I ele am doing respondeu, a great work. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso descer. We are here tonight to celebrate Jesus' death on the Estamos cross. aqui hoje à noite para celebrar a morte de Jesus na cruz. It was Samson's greatest victory. Era a maior vitória de It's Sansão. our Lord's greatest victory. É a maior vitória do And Senhor. every Sunday in this church we come back to celebrate Jesus' victory E todo domingo nesta igreja a gente volta para celebrar esta vitória over Satan and sin. sobre Satanás e o pecado. Let us, as the bread and wine is given out now, Assim que o pão e vinho estiverem distribuídos para a igreja let agora, us worship our glorious Savior and Lord. vamos adorar o nosso glorioso Salvador, Senhor. Amen. Let's praise Him. Vamos louvá-lo. Amen. Senhor Deus, em nome de Senhor Jesus, nós te agradecemos por este culto, Deus.